o que são as marchas de Monkey D. Luffy, as variações do poder da borracha que o Luffy foi aprendendo e desenvolvendo ao longo da história para se tornar cada vez mais forte. Nós vamos falar nesse vídeo aqui sobre todas elas, sobre as variações, sobre as evoluções, né? E também no finalzinho desse vídeo aqui teremos teorias em relação à quinta marcha, despertar, uma nova variação da quarta marcha e umas outras coisinhas rápidas que podem acender talvez uma chaminha para alguns vídeos futuros sobre One Piece. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e o vídeo de hoje é sobre One Piece, começando como um explicativo sobre as marchas do Luffy e no finalzinho um pouquinho de teoria também sobre a quinta marcha, algumas possibilidades aí para essa elevação ainda maior aí do poder do nosso futuro Rei dos Piratas. Antes de eu começar a fazer esse vídeo aqui, eu quero lembrar todo mundo, né, pedir para todo mundo se inscrever aqui no canal, também curtir esse vídeo e dar uma olhadinha nos vídeos linkadinhos aqui, porque tem mais vídeo de One Piece para vocês assistirem, vídeos sobre os frutos, né, as Akuma no Mi e tudo mais. Bom, antes de começar a falar da segunda, terceira, quarta marcha, a gente tem que explicar um pouquinho que o Luffy é um homem borracha, né? Se você tá mais acostumado com Marvel, essas coisas aí, ele é tipo o Reed Richards, só que em One Piece, cada vez que o Luffy evolui, o poder dele fica escancarado quanto o Eiichiro Oda, que é o criador de One Piece, é criativo e quanto que o pessoal da Marvel não foi tão criativo para desenvolver os poderes do Reed Richards, porque teoricamente ele teria a mesma capacidade de fazer tudo o que o Luffy faz. Bom, vamos começar falando então da segunda marcha, que é a primeira variação desses poderes que o Luffy apresenta na história. Ela aparece pela primeira vez no episódio 272 do anime, né, que é o finalzinho do episódio. O Luffy fala que vai usar a segunda marcha, a gente ainda não vê ela em ação, a gente vê essa segunda marcha em ação no 273 e no mangá é no capítulo 387. Como que ela funciona? Como que a segunda marcha funciona? O Luffy, ele pega o sangue dele, né, e bombeia o sangue mais rápido, então ele aumenta a circulação do sangue dele na marra, certo? Aumentando os sentidos dele, então ele fica mais rápido e ele fica também com golpes mais potentes e aumenta muito a pressão, porque ela aumenta a liberação de oxigênio e tudo mais, então ele fica com esse aspecto avermelhado, saindo vapor dele aí por conta disso tudo, né? Porque aumenta o metabolismo dele. E antes do time skip, ele também ficava ofegante, ele cansa muito rápido. Inclusive, quando ele tá usando a segunda marcha numa luta contra o Rob Lute, né? Que é o líder da CP9, o Lute fala pra ele, ó, isso daí diminui muito a expectativa de vida. E ele sabe disso. Naruhodo na. つまりドーピングのようなものか。足をポンプにして血の流れを加速させている。常人の体ならば心臓が張り裂けるほどの血圧にも内臓も血管も全てがゴムならば耐えられるゴム人間ならではの技だ。身体能力は確かに極限以上にも跳ね上がるものの貴様の体力そのものがその強化に耐えかねている。あまり利口ではない。命を削っているんだぞ。Luffy ele é imediatista, ele é acelerado e ele não tava nem aí pra isso, ele quer alcançar o objetivo dele quanto antes, então ele não se importa em viver muitos e muitos anos, não, ele quer viver o suficiente pra chegar no One Piece, então ele quer viver o suficiente para se tornar o Rei dos Piratas, que foi o que aconteceu com o Roger também. Então por isso que quando o Luffy fala para ele que isso diminui a expectativa de vida, isso não afeta o Luffy, ele continua usando essa segunda marcha aí, à torta e à direita. Uma outra coisa bem interessante, isso aqui a gente vê muito mais pra frente, né, quando o Luffy aprende a dominar o Haki, né, Haki é um dos tipos de poder ali do universo de One Piece que tem a ver com a força de vontade do indivíduo, né? Então, os hacks são 3 tipos de hack, 2 que você pode dominar com treinamento e um que poucas pessoas que tem, que é o hack do rei. Isso aí a gente fala em outro vídeo, né? Mas quando o Luffy domina o hack do armamento, ele pode combinar a segunda marcha com o hack do armamento, criando golpes ainda mais potentes, ainda mais poderosos e com uma pressão ainda maior. Então ele aumenta tanto a pressão, a velocidade do sangue e que esse vapor em determinado momento, né, que sai pelo corpo dele, se torna fogo. Então ele consegue criar alguns golpes de fogo, como o Red Hawk. E ainda tem uma outra variação com o hack do rei, que eu vou falar no finalzinho do vídeo. Mas esses golpes de fogo, eles são muito interessantes no contexto da história, principalmente, porque quando o Luffy usa o Red Hawk, principalmente nessa cena aí que vocês estão vendo, que é em Wano, ele fica idêntico ao Ace. Essa cena eu falei, caralho, o Luffy está igualzinho ao Ace. Então, pra memória afetiva de quem tá assistindo ali, é muito bom ver o Luffy usando fogo e ele consegue usar fogo baseado nisso, né? Ele aumenta tanto
essa circulação sanguínea aí, que ao invés do vapor, ele consegue concentrar onde ele tá com o hack do armamento ali e cria esse fogo, né? A pele dele resiste justamente por ele estar revestindo sua pele com o hack, que deixa a pele mais forte, mais resistente e tudo mais. Essa segunda marcha, ela tem efeito colateral de que ela deixa o Luffy muito cansado e ofegante, isso muito mais pré-time skip, porque depois do time skip ele treina, ele fica muito mais foda, então ele consegue usar ela tranquilamente. Uma outra coisa que muda também, antes desse treino de 2 anos e depois, é que antes ele tinha que bombear o sangue pela perna, então ele fazia essas bolhas aí na perna, ia subindo o sangue, né? E quando você faz na marra, tá? Tipo, bombeando mesmo alguma coisa, enchendo uma bola, você faz assim. O Luffy fazia isso com o sangue dele na perna. Depois desse treinamento de 2 anos, ele consegue fazer instantaneamente o sangue circular mais rápido pelo corpo dele para criar essa segunda marcha. E o aspecto é muito bom, né? Ele fica esse avermelhado aí, você vê, é muito, muito foda. Até hoje, todos os momentos que ele usa, eu gosto muito de ver, visualmente é muito bom. O Luffy parece uma besta, né? Tipo, quanto mais animalesco o Luffy fica, mais perigoso ele fica, esteticamente falando, mais eu gosto, assim, e quando ele se transforma nisso, dá um medo do caralho, é muito foda. Passando agora para a terceira marcha, ela é apresentada no anime no episódio 288, também em Water 7, e no mangá no capítulo 403. Ela é um pouco mais básica, né? Ela tem a ver com o aumento ósseo do Luffy. Então ele abre um furinho no dedo dele, como vocês estão vendo aí nessa foto, e infla a mão. Então a mão dele inteira fica gigante, né? Quanto mais ele infla, maior ela vai ficando. Ela pode chegar ao tamanho da mão de um gigante mesmo. E isso diminui muito a velocidade do Luffy, mas também aumenta muito a amplitude dos golpes dele. Então, determinados oponentes pedem mais a segunda marcha, determinados oponentes pedem a terceira marcha. Isso que é muito bom, porque não é que um é mais forte que o outro. Um é mais útil que o outro em determinados estilos. Então, às vezes ele vai preferir usar a segunda, às vezes a terceira. Por isso que também o One Piece é maravilhoso. Essa terceira marcha aí, ela tem um efeito colateral antes do time skip, depois ele já consegue melhorar isso, que é quando ele acabava de usar, ele ficava minúsculo e era muito engraçado. Hoje não tem mais, ele aprendeu a controlar isso aí também. E depois do time skip com o hack, ele torna esses golpes muito mais potentes, porque esse revestimento aí fica com esse aspecto metálico, que foi uma forma visual que o Oda achou pra adaptar, muito boa, né? E esse aspecto faz com que ele possa, né, nem que seja por alguns segundos aí, parar golpes de imperadores. Vocês estão vendo aí, quando ele foi pra cima da Big Mom, né, ele consegue segurar por um tempinho, ele perde essa disputa aí, mas ele segura por um tempinho, ele rivaliza por um tempinho com uma imperadora no mano a mano, porque ele, além de aumentar muito o osso dele, ele reveste com esse hack do armamento e deixa o golpe muito mais potente. E agora vamos para a quarta marcha, que foi introduzida no anime no episódio 726 em Dressrosa, depois daquele salto de 2 anos lá de treinamento, e no mangá no 784. Essa é uma forma que precisa do hack para existir, então não tinha como o Luffy usá-la antes desse time skip, porque é ali que ele aprende, né, com o treinamento com o Rayleigh, que ele aprende a usar o hack do armamento. Então, essa é uma forma que tem variações, ela tem até agora 3 variações apresentadas, uma que prioriza a defesa, uma que prioriza o ataque, no meu ver, né, porque o que eu vejo dessas formas sendo usada é disso, é que uma prioriza o ataque, outra prioriza a defesa e outra prioriza o equilíbrio, né? Vamos começar falando do equilíbrio, que é o Homem Elástico, aí o Boundman. Quando ele se transforma, primeiro que o hack já tem que estar embanhado nele, né? Ele cria também esse aspecto, esses desenhos de hack que ficam parecendo os desenhos dos frutos do diabo, das Akuma no Mi. Falando em Akuma no Mi, tem videozinho de Akuma no Mi aqui em cima, vou deixar linkadinho para vocês verem o que são esses frutos. E também, né, tem sempre uma teoriazinha, alguns mistérios aí sobre os frutos que a gente ainda não sabe muito deles, como eles foram criados, tudo mais, então tá tudo nesse vídeo aqui. Esse aspecto de fruto aí que fica na pele do Luffy com o hack, fazendo essas tatuagens Maori nele aí, indicam que pode ter alguma coisa, tipo, ele tá se aproximando cada vez mais da forma do despertar realmente do fruto, né, sei lá, o despertar do fruto dele, da borracha, deixaria ele com uma forma corporal completamente cheia de hack, sei lá, isso daí também a gente vai falar no finalzinho do vídeo, mas essa transformação, essa quarta marcha indica isso também, porque
ele fica com esses desenhos de hack em volta do corpo. E ela melhora o ataque, né? Porque essa forma ele é capaz de dar esses golpes aí como King Kangagan e outros golpes animalescos, né? E também melhora a defesa, porque o Luffy ele não perde a elasticidade dele. Não é que ele fica rígido quando ele fica nessa forma. Ele continua com a elasticidade de borracha, tanto que o Doflamingo tenta atacá-lo com hack. E o corpo do Luffy, ele continua maleável a ponto de que você não consegue furar ele, tá ligado? Se você for com muita pressão, a borracha vai continuar tendo o efeito dela, só que com revestimento de hack. Então, esse é o mais equilibrado, né? Então, para uma luta mais equilibrada, que o Luffy vai precisar atacar e defender na mesma medida. E outra coisa, eu não falei como funciona essa quarta marcha ainda. A segunda marcha, ela tem a ver com o sangue. Então, o Luffy aumenta o fluxo sanguíneo no corpo dele, fica mais rápido, mais forte e tudo mais. A terceira marcha tem a ver com os ossos. O Luffy aumenta o osso, uma parte dele, né, os ossos dele, e essa parte fica com aspecto de gigante. Já a quarta marcha, ela tem a ver com a estrutura muscular do Luffy. Então, ele infla do mesmo jeito que ele infla para o osso dele para a terceira marcha. Na quarta marcha, ele vai usando o hack, essa daqui tem que ter o hack sempre, né? Ele vai revestir o braço dele de hack e vai espalhar esse hack pela musculatura dele inteira aí, basicamente, né? Praticamente inteira. Ele fica com os braços e as partes das pernas aí também protegidas, revestidas de hack, e a musculatura dele aumenta consideravelmente. Cada forma vai aumentar de uma forma diferente, então ele vai ficar com um aspecto físico diferente, mas ele vai ficar monstruoso, e é isso que eu quero ver. Quanto mais próximo de uma besta o Luffy fica, quanto mais perigoso ele fica para os adversários dele, mais empolgante essa história tende a ficar também. Antes de eu falar das outras duas formas dessa quarta marcha, as duas que já foram apresentadas no anime, tem que falar um pouquinho do efeito colateral, que ela acaba com a resistência do Luffy quando ela não está ativada, e de novo, o Luffy não consegue mantê-la ativada para sempre. Não é uma parada que ele usa toda hora que ele quiser, não. Quando ele é derrotado em batalha nessa forma, ele perde a capacidade de usar hack por 10 minutos e ele fica praticamente desacordado, sem conseguir andar, sem fazer nada. Tem que ser carregado, tem que ser medicado, tem que comer de novo para aumentar a resistência e tudo mais do corpo dele, porque o metabolismo do Luffy é absurdamente rápido, né? Então, comendo ele consegue também voltar, mas ele só consegue usar o hack de novo 10 minutos depois. Então, quando essa técnica acaba, ele precisa esperar 10 minutos para voltar a usá-la. Agora, falando de outras subformas aí da quarta marcha, nós temos o Tankman, que é a mais usada para a defesa. Ele fica do tamanho de um elefante gigantesco aí, fica parecendo uma bola mesmo. Essa ele usa já ali naquele arco de Whole Cake, né? Ele usa, essa é a que ele menos usou, então acho que a galera também às vezes nem lembra muito. Ele fica com esse aspecto de bola aí, e aí, mano, não tem como você atacar ele, porque ele continua maleável e tudo mais. Ele fica muito mais lento, claro, ele não tem a velocidade das outras subformas aqui, não tem velocidade nem de nenhuma outra forma, acho que ele não consegue nem se mexer nessa forma. Só que ele fica com uma defesa muito potente, é muito difícil de você lutar com ele, e o ataque dele permanece porque ele fica gigantesco de borracha, então ele pode te lançar, se você vier pra cima dele, ele vai te jogar longe com uma velocidade e potência incrível. Então essa aí é meio perigosa também, e essa é mais pra se defender mesmo. E a forma mais ofensiva possível é a do Snake Man, inclusive ele usa ela aí no mangá, lutando contra o Kaido nesse atual momento que nós estamos. Ele também usa ela contra o Katakuri, e é a forma de ataque supremo. Então, se o que a gente falou agora aqui do Tankman é defesa suprema, esse é ataque supremo, o Boundman é ali o equilíbrio perfeito entre as duas. E o Snake Man, ele fica... A estrutura física dele parece a mais normal entre todas, só que ele fica mais alta. Então, quando ele usou essa, ele ficou quase do tamanho do Katakuri, por exemplo, lá no arco de Whole Cake. Então, ele cresce todos os músculos dele de forma igual. O corpo dele fica maior aí, só que estruturalmente parece ainda um humano comum, né? E o hack, o revestimento de hack nessa forma, fica mais para os braços e para as pernas, indicando mesmo que ele é mais para ofensiva do que para defensiva. Então, ele não tem aquela estrutura mais maleável que ele tem, por exemplo, no Boundman, né? Então, os ataques físicos nele atingem mais nessa forma do que na anterior. Só que ofensivamente ele dá uns golpes de cobra aqui que são muito fodas, né? Python e tudo mais. Tem uma super variação, a variação de quando ele adiciona o hack do rei.
E todas essas marchas aí, elas têm uma variação ainda mais poderosa quando o Luffy coloca nelas também um revestimento de Haki do Rei. O Haki do Rei é quase tão raro quanto os frutos Logia, né? Se você for ver aí no anime, tem menos gente com fruto Logia do que com o Haki do Rei, mas o Haki do Rei também é muito raro. Não é uma coisa que você consegue treinando, você já tem que nascer com um legado aí de liderança e tudo mais, de grandeza, para você ter esse hack. O Luffy tem, o Ace tem, o Zoro tem, mas não é todo mundo, tá? É uma coisa mais rara aí. E esse é um hack que a gente pode chamar de hack da intimidação, né? Uma parada que exala a sua imposição, a sua imponência, a sua presença ali naquele lugar e deixa as outras pessoas com medo. Então, quando o Shanks chega no navio do Barba Branca, por exemplo, alguns tripulantes do Barba Branca desmaiam porque ele tá exalando muito esse hack do rei aí. Ele tá intimidando muito as pessoas, ele chega até a rachar uma parte da estrutura do barco do navio do Barba Branca, que era um navio com madeira especial e tudo mais. Quando o Luffy coloca Haki do Rei nos golpes dele, de todas essas marchas, esses golpes eles ficam ainda mais potentes e a gente vê isso representado nos nomes dos golpes. Então, por exemplo, quando ele está na quarta marcha, no formato Snake Man, ele dá um golpe chamado Python. Ele dá golpes com nome de cobras comuns, cobras que existem no nosso mundo. Quando ele coloca essa quarta marcha Snake Man com o revestimento de Haki do Rei, ele muda esse nome para o nome de uma cobra lendária. Então ele passa a chamar o golpe de Hydra, né? Ou a segunda marcha que ele dá o Red Hawk, né, que é o Gavião Vermelho, aí, um golpe flamejante Gavião Vermelho. Quando ele usa esse mesmo golpe com o Haki do Rei, ele chama Red Hawk. Hawk é uma ave também lendária, né? Então, todos os golpes do Luffy que tem esses nomes de animal, eles ganham um nome de animal lendário quando usados junto com o Haki do Rei. Isso é muito, muito foda. Agora vamos para as teorias aí da quinta marcha ou de uma outra variante da quarta marcha. Primeiro falando aí do que muita gente fala, que é o Tiger Man. Eu vi inclusive teorias no canal do Chapéu de Palha, que eu amo esse canal. Todas as teorias que eu vou trazer de quinta marcha aqui nesse vídeo, eu vi num vídeo do Chapéu de Palha que eu vou deixar linkadinho aqui embaixo, tá? Começando pelo Tiger Man, que acredita-se que pode ser também uma outra variante da quarta marcha. Eu acho mais difícil justamente por isso, porque eu vejo as três formas dessa quarta marcha como uma de defesa, uma de ataque e uma de equilíbrio. Eu acho que não teria espaço para uma outra, né? Mas eu acho que essa forma Tiger Man, ela pode ser sim uma forma da quinta marcha, ou a primeira forma da quinta marcha, ou a única forma da quinta marcha, que seria o ataque perfeito, a defesa perfeita, né? Então, ele seria o equilíbrio, mas com todas essas potências no ápice, tanto de defesa quanto de ataque. Para quem não entendeu aí, ele teria o poder de ataque do Snake Man e o poder de defesa do Tank Man, certo? Então, ele juntaria esses dois aí numa forma. Digamos que o equilíbrio do Bound Man é, sei lá, 70% de ataque, 30% de defesa. Ele pegaria 100% e 100% colocaria, tá ligado? Então ele ficaria com uma forma com o dobro de poder, o dobro de letalidade de todas essas aí que a gente viu até agora. Essa forma Tiger Man aí também daria um aspecto aí parecido com um tigre de certa forma, né? Ele não ia virar um Zoan de tigre nem nada do tipo, né? Só que ele ficaria com uma pose porque teria os golpes aí também remetentes a tigre, poderia usar também golpes lendários remetentes a tigres lendários. Mas ela é só uma das nossas teorias de quinta marcha. A outra também vi lá no Chapéu de Palha, é uma em que ele revestiria o corpo todo dele com hack. Então, gente, se eu já falei aqui que a quarta marcha ela reveste o corpo dele com hack, formando aqueles desenhos de fruto e tudo mais, em algumas partes, não no corpo todo, a quinta marcha revestiria o corpo inteiro dele, mostrando que isso daí também pode ser uma espécie de despertar. Quando o Luffy conseguir revestir todo o corpo dele com Haki do Armamento e Haki do Rei, ele vai alcançar essa quinta marcha, ou esse despertar aí, que é o ápice do poder do fruto da borracha. E esse revestimento de Haki completo, como o Lipe tinha falado no vídeo lá do Chapéu de Palha, daria ao Luffy o quê? A potência dos golpes da terceira marcha, de mão gigante, a velocidade dos golpes da segunda, da quarta marcha, tudo isso num humano estruturalmente comum, né? Então a estrutura corporal do Luffy ficaria de um humano mesmo, ele ficaria mais musculoso, seria mais ou menos aí o que a gente vê no Snake Man, ele só aumenta de tamanho, ele aumentaria de tamanho nessa forma de quinta marcha com o Haki totalmente revestido em seu corpo, e também aumentaria muito a pressão dos seus ataques. Então,
um soco da mão do Luffy normal seria como se ele estivesse te dando um soco com a mão gigante. Mais ou menos o que a gente vê aí nos poderes do Homem-Formiga. O Homem-Formiga, quando ele fica pequenininho, a potência do golpe dele é de como se ele tivesse a altura normal dele. Isso aí aconteceria com o Luffy, mas de outra forma. Ele tá na altura normal, só que a potência dos golpes dele seria como se ele estivesse num formato gigante dele. A velocidade dos golpes dele seria como se ele estivesse na forma mais rápida possível dele. Então, isso que aconteceria aí, caso ele alcançasse essa quinta marcha com o hack revestido. Uma outra coisa também que eu vi, uma outra teoria é de absorção de energia, que essa quinta marcha ou esse despertar aí do Luffy daria a ele a capacidade de absorver os golpes sofridos por ele para depois converter essa energia em golpes próprios. Pra quem não entendeu, é basicamente o que o novo traje do Pantera Negra faz. A gente vê aí em Guerra Infinita o traje do Pantera recebendo os golpes e ele vai lá e solta todos esses golpes no meio do campo de batalha. Então ele recebe os golpes e ao invés dele sentir, o traje dele, que no caso seria o corpo do Luffy, absorve isso tudo, ele não sente os golpes, isso é o mais foda, ele não sente esses ataques vindo pra ele, né? E na hora dele atacar, ele usa a força dele mais a força dos golpes que foram dados nele. Então, ele não toma dano nenhum e vai recolhendo essa potência pra soltar em golpes próprios. Esse vídeo já tá meio longo, né? Eu acho que ficou legal, aí deu pra explicar muito bem aí as marchas pra vocês, a 2, a 3, a 4, com um pouquinho de teoria da quinta marcha. Se vocês quiserem mais teorias mais aprofundadas dessa quinta marcha, comentem aqui embaixo que aí a gente traz. Também se inscrevam no nosso canal, curtam esse vídeo e dá uma olhadinha lá no Instagram que tem um monte de conteúdo de One Piece. Se você for lá só pra procurar One Piece, tem uma aba no Instagram que chama Guia, que é tipo um livrinho aberto. Ali você clica ali, tem uma dos guias ali, é One Piece. Aí você vai lá e tem um monte de conteúdo específico de One Piece, então dá uma olhadinha porque também é bem legal. É isso, pessoal, muito obrigado por todo mundo aí que tá assistindo, até a próxima. Tchau, tchau.